Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos começando nessa manhã preciosa, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a última do nosso trimestre. Irmãos, antes de nós iniciarmos o assunto da nossa lição, quero convidar que você feche os seus olhos para, junto comigo, nós orarmos ao Senhor. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de, nesta manhã, juntos, estudar, aprender, ouvir a Tua Palavra. Pai, abençoe toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, os equipamentos, abençoe os nossos professores, comentaristas desta manhã, também cada irmão e irmã que está conosco aí na sua casa, no seu lar, através da sua televisão, do seu celular, estudando juntamente conosco esta lição da Escola Bíblica. Continua conosco, nos dá sabedoria, Senhor, para aplicarmos tudo o que aprendemos nesta manhã. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você está aqui nos acompanhando pelo YouTube, os irmãos já sabem, podem se inscrever no canal da nossa igreja, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E se você nos acompanha também aqui pelo Facebook, pode curtir a página da nossa igreja, curtir o vídeo, compartilhar na sua linha do tempo. Essas ações conjuntas fazem com que a Escola Bíblica Dominical alcance cada vez mais irmãos e os nossos canais, as nossas mídias crescem, os nossos cultos e trabalhos alcançam cada vez mais irmãos e irmãs. Você também, irmão, tem disponível para te servir em que for útil a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos estão vendo aí na sua tela o telefone da irmã Célia, da irmã Nívia, essas irmãs que estão ali para te atender, onde você vai adquirir a sua lição da Escola Bíblica Dominical, Bíblia Sagrada, Harpa Cristã, livros, revistas, tudo o que você precisar, os artigos da nossa fé você encontra ali. E além de ser abençoado por esta rica literatura, também abençoa a obra de Deus e a obra missionária. E hoje nós recebemos aqui os nossos irmãos, que são os nossos professores desta manhã, os nossos comentaristas, que estão aqui para enriquecer o conteúdo da nossa aula, vão aprofundar o assunto da lição de hoje. Tenho à minha direita nosso irmão evangelista Vinícius, a pastor irmão Vinícius. Amém. À minha esquerda, nosso irmão presbítero Wagner, pastor irmão Wagner. Pastor irmão Igor, evangelista irmão Vinícius, a todos os irmãos, nessa manhã possamos ter uma ótima Escola Bíblica Dominical. Amém. É sempre uma alegria, irmãos, receber esses professores, são aqui os instrumentos de Deus para nos ensinar nessa manhã preciosa. E antes de nós vermos o título e o tema da nossa lição de hoje, vamos juntos ao quadro Você Sabia? Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 13. Chegamos finalmente à nossa última lição do nosso trimestre. Estamos hoje encerrando o nosso ano letivo da Escola Bíblica Dominical e o tema de hoje é a gloriosa esperança do apóstolo. Os irmãos podem ver na capa das suas lições que nós estamos estudando, nesse trimestre estudamos, sobre o apóstolo Paulo, as lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então foram lições preciosíssimas, irmãos, onde nós aprendemos de Deus assuntos maravilhosos. Nós falamos sobre o mundo que o apóstolo Paulo estava inserido, como foi a sua conversão e a sua vocação, a preparação que ele teve no deserto, como estava o poder do Espírito Santo na vida de Paulo, como ele plantou igrejas, discipulou irmãos e irmãs, como se dedicou, àqueles obreiros vocacionados, também o zelo que ele possuía pela sã doutrina, e estudamos na lição retrasada sobre a coragem, a lição passada, a coragem que o apóstolo teve mesmo diante ameaças de morte. Então nós estudamos toda a trajetória do apóstolo Paulo e na manhã de hoje nós terminamos estudando o final da vida de Paulo, o fim da vida de Paulo e como a sua vida nos trouxe um poderoso testemunho que serve muito para os nossos dias também. Hoje o nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 8, que diz assim, acompanhe aí na sua lição. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A nossa verdade prática diz que a esperança gloriosa da volta de Jesus
traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Glórias a Deus, que assunto maravilhoso, né, irmãos? E para iniciar o estudo do nosso tema, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Essa leitura encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8, e também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Vamos juntos, então, ler a palavra de Deus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Uma leitura um pouco extensa, irmãos, mas muito necessária para o nosso aprendizado, para a introdução do nosso tema. A introdução da nossa lição, irmão, nos diz e ressalta bem qual é o objetivo da nossa lição. Hoje nós vamos, na nossa lição geral, irmãos, como objetivo, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos, e no primeiro tópico nós vamos ressaltar a consciência de Paulo diante da morte. No segundo, nós apresentaremos a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. E por fim, no terceiro e último tópico, nós vamos expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. A nossa introdução da lição, os irmãos podem acompanhar aí, diz que a última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Então, que a esperança do apóstolo Paulo seja também a nossa. Então, que nesta manhã nós compreendamos, com a ajuda do Espírito Santo, qual era essa esperança que o apóstolo Paulo tinha tão ardente em seu coração e que ela seja a nossa também. Nós entramos assim no nosso primeiro tópico, falando sobre a consciência de Paulo diante da morte. Então nós veremos, irmãos, que esta aula é com certeza uma oportunidade ímpar, para falar da esperança cristã. Então todo verdadeiro cristão tem uma esperança latente em sua caminhada com Cristo no mundo. E essa esperança é o dia do encontro com o seu Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, diante desse tema, irmão Vinícius, nós podemos afirmar, que Paulo tinha consciência dessa esperança? Perfeitamente, irmãos. Eu quero iniciar aqui esse primeiro tópico lendo alguns versículos da palavra de Deus, propriamente aqui do apóstolo Paulo, quando ele direciona uma carta a Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, ele vai dizer assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver
intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, quero aqui destacar este versículo 12, quando ele fala que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui está claro, irmãos, a consciência, dessa esperança que Paulo tinha a respeito de ter uma vida totalmente dedicada no reino de Deus, e propriamente em servir ao Senhor Jesus. Quando a gente lê este versículo, nós podemos compreender o que Paulo está querendo dizer assim, no sentido de ter uma certeza plena, uma convicção em Cristo, e com isso o resultado são o que? São as aflições, são o padecer. E isso em si, irmãos, nós vemos então claramente que Paulo ele tinha essa consciência dessa esperança. Embora nós vemos em outra carta que ele escreve a Tito, no capítulo 2, ali a partir do versículo 11, 12, ele fala a respeito de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento de Cristo Jesus, a bem-aventurada esperança e a glória do Senhor Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos observar e ver essa consciência que ele tinha a respeito de estar com Cristo. Embora nós, meus irmãos, a lição aqui, ela nos ensina que existe, algumas formas de nós encontrarmos a Cristo, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, Então tem essas duas formas. Então, embora Paulo ele estava já meio que confortado pelo Espírito Santo a respeito, do seu fim, a respeito de como seria, o fim da sua vida aqui. Porém, ele, numa forma clara também aqui na palavra de Deus, ele vai nos dar, enfatizar, a fortalecer a nossa fé a respeito dessa questão, tanto do arrebatamento, como também da morte. É importante nós termos a certeza de que quando a morte chegar, que nós estivermos com Cristo, Cristo em nós, nós temos a plena certeza que nós estamos guardados, nós estamos no seio de Abraão. O tópico aqui, ou melhor, o número 2, o subtópico número 2, vai dizer aqui, combati o bom combate, um versículo muito conhecido que nós conhecemos, das palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo ele vai fazer uma análise da sua vida, da sua trajetória, desde o seu chamado, desde a sua conversão, quando quando Jesus o chamou ali no caminho para Damasco, e ele percebe-se, então ele tem aquela certeza que tudo aquilo que ele fez para Deus, tudo aquilo que ele fez para o reino de Deus, sem dúvida alguma, ele teria uma recompensa na eternidade. Quando nós lemos aqui o versículo de número 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz que desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso aqui é uma certeza, estava convicto, do que o aguardava, do que o esperava, ou do que o Espírito Santo já lhe havia mostrado, Então ele quer passar isso, para nós, ele quer passar isso para a igreja, para os seus companheiros, para os obreiros daquele momento ali,
para ensinar aos demais cristãos que uma vida com Jesus, embora padece, embora há perseguição, há provações, há aflições, mas a certeza é que há algo preparado para o crente servo, fiel, temente a Deus, que tem uma vida piamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E um outro detalhe importante, irmãos, né? Quando Paulo, aqui ele nos diz no versículo 7 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, que fala, né, de combater o bom combate, né? Cabe a nós também, como cristãos, né, fazer uma análise das nossas vidas. Como que está sendo o nosso combate? Como que nós estamos combatendo, né? É necessário que nós venhamos, né, fazer uma autoanálise em nossas vidas também, para analisar como que está sendo a nossa caminhada cristã, a nossa trajetória, a nossa vida diante de Deus, envolto ao reino do Senhor. O subtópico número 3 nos diz sobre gratidão e esperança, e o apóstolo tinha uma consciência da carreira que percorreu e a fé que guardou. Então, durante todo esse trimestre, nós vemos que a fé, né, de Paulo, em todo o tempo, permaneceu uma fé inabalável, uma fé pujante. Aqui vai nos dizer a lição, né, uma fé pujante, robusta, com que permitiu que ele olhasse para os problemas, para as dificuldades, para as perseguições que lhe sobrevieram de uma forma totalmente diferente, de uma perspectiva diferente. Então, meus amados irmãos, né, dentro desses versículos a qual aqui nós lemos, que nós encontramos, né, nas cartas paulinas, nós vemos então claramente essa consciência, essa esperança clara que Paulo tinha, né, a respeito dessa questão da morte, dessa questão do encontro com o Senhor Jesus. E sobretudo, Paulo ele vai nos ensinar que é preciso que nós olhamos para o futuro com a certeza de nosso galardão e enxergar que pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É só nós lermos capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 58, Paulo ali vai nos dizer que é importante que nós, como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, né, no Senhor. Então, Paulo, ele olhava de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. Então, nessas suas palavras, nós vemos claramente a certeza plena, a convicção plena que o apóstolo Paulo tinha a respeito do seu encontro com Jesus, não somente pela morte, mas nós sabemos que também ele aguardava a volta, né, gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é importante, irmãos, que há para nós, há para o cristão, há para aqueles que têm uma vida piamente em Cristo Jesus, uma coroa de justiça guardada para cada um de nós. Então, isso é importante, porque muitas vezes nós, nos dias atuais, nós temos deparados com alguns ensinos errados, que o cristão, ele não padece, que o cristão não, por ser servo de Cristo, por ser filho de Deus, não pode passar perseguição, não pode passar aflição, e isso está diante de nós, e isso são ensinamentos contraditórios, né? Propriamente Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? E agora Paulo aqui fala, todos que querem viver uma vida piamente, uma vida de confiança, de convicção em Cristo Jesus, de fé em Cristo Jesus,
padece, entendeu? Mas, irmãos, o melhor nosso está no fim, né? O melhor nosso está no fim, né? Cabe a nós combater o bom combate, né? Acabar a nossa carreira e guardar a nossa fé e encontrar com Cristo Jesus, não somente através da morte, mas nós aguardamos a volta iminente de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui eu reforço, né? Diante da pergunta que o irmão Igor fez, se Paulo tinha consciência dessa esperança. Sim, sem dúvida alguma, nós encontramos dentro da palavra de Deus, dentro das suas palavras, das suas cartas, que ele tinha essa plena certeza, convicção da esperança, né, de encontrar, né, com o Senhor Jesus, seja pela morte ou seja pela volta gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, o resumo então do nosso primeiro tópico diz que o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Então nós entramos no nosso segundo tópico, falando sobre a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Então nós vimos que o apóstolo Paulo cultivava diariamente essa esperança da volta do Senhor. O seu desejo, com certeza, expresso nas suas cartas, era estar com Cristo para sempre. Então, irmão Wagner, como era, a doutrina bíblica de Paulo sobre essa esperança, sobre a volta do Senhor? Bem, a doutrina de Paulo, que nós encontramos nessa carta, irmão Igor, demais irmãos, que ela se encontra precisamente em vários versículos, mas quando se fala de Paulo, falando sobre essa bela doutrina, que para os teólogos é a parousia, mas nada mais é do que a volta do Senhor Jesus, nós começamos a identificar com mais ênfase, no capítulo 4, no segundo momento deste capítulo, onde o primeiro falava sobre a santidade, e a fraternidade e trabalho, e depois Paulo ele abre ali naquele capítulo o início, onde ele começa a falar a respeito da ressurreição e da vinda do Senhor Jesus, esse tema é muito, irmão Igor e irmãos, abordado de forma muito clara e também com muita ênfase nos ensinamentos de Paulo, Nós encontramos aí já no capítulo 4, o versículo 15, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, olha aí, irmãos, a vinda do Senhor não precederemos com os que dormem, E depois, a última parte desse capítulo, ele dá início, porque lá no capítulo 5, ele inicia-se com essa conjunção, informando que está dando continuidade ao assunto, a falar sobre a volta do Senhor Jesus. Então nós podemos, de início, afirmarmos que é uma doutrina muito importante abordada por Paulo e ainda é para os nossos dias. Por isso não podemos deixar de falar, não podemos deixar de acreditar, não podemos deixar de confiar. A volta de Jesus ela é algo muito certo, que foi ensinado por Paulo no início da igreja e continua, a palavra de Deus ainda nos nossos dias. Nós vemos aqui, a respeito, principalmente quando quer falar da vinda de Jesus, da volta de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ele toma o cuidado de trazer essas informações de que nenhum cristão ele ficasse ignorante acerca disto, ficasse com dúvida ou com algum sem esclarecimento do que realmente seria a vinda do Senhor Jesus. Por isso que ele fala já no versículo 14, como isso vai acontecer. Diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Porque, irmãos, muitas pessoas ainda tinham dúvida quanto a essa questão da fé, até onde ia,
Como procederia? Aqueles que morreram em Cristo, terminava ali a crença, a fé cristã, eles já teriam um encontro com Deus. Como aconteceria isso? Então o apóstolo Paulo, pela revelação da palavra de Deus, ele termina trazendo esses esclarecimentos, evidenciando principalmente no capítulo 5 a respeito da volta do Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando a gente fala da vinda do Senhor Jesus, né, muitos têm a curiosidade, até sabem como vai acontecer, né? Mas a gente encontra alguns versículos na Bíblia que nos geram até algumas dúvidas, né? Como isso vai acontecer? Nós iremos ver, as pessoas irão ver o arrebatamento da igreja, nós iremos ver Jesus quando ele vir buscar. Irmãos, Paulo, ele traz essas orientações, esse ensinamento. Primeiro falando, irmãos, aqui o comentador sobre o que Paulo escreveu, de que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela terá duas fases, irmãos. Duas fases. A primeira fase, irmãos, é a fase para os salvos do Senhor Jesus Cristo. São aqueles, irmãos, que creram em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Né? Não são aqueles que ainda aguardam o Cristo, mas aqueles que já pela fé aceitaram o Cristo como único e verdadeiro Salvador. Esta vinda de Jesus, irmãos, é a vinda em que ele virá nas nuvens para encontrar a igreja. E quem é a igreja, irmão? Quem é a composição da igreja? A igreja, irmãos, é composta por aqueles que morreram em Cristo Jesus até o momento da sua vinda, tá? E aqueles que serão literalmente arrebatados, né? Não que se outros que morreram em Cristo não serão arrebatados. Na verdade, todos seremos arrebatados ao mesmo tempo, mas alguns já dormem no Senhor e estão aguardando esta vinda. Nós lemos, irmãos, aqui no versículo, o versículo 15 e o versículo 16, que diz, do capítulo 4, que já traz essa informação, né? Que dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos com os que dormem. Quem são esses que dormem? Esses que dormem não é o que está vacilante, irmãos. Não é aquele que está, né, com pensamentos dentro da igreja e fora. Não. Esses que estão dormindo são aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus e hoje eles aguardam o momento da vinda do Senhor. Porque diz, irmãos, que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E essa trombeta, irmãos, é um sinal, o instrumento que irá soar, e apenas ouvirá aqueles, irmãos, que estão com a vida totalmente em comunhão com Cristo, bem como aqueles que dormiram, que morreram, crendo no Senhor Jesus Cristo. Você já deve estar pensando em um irmão, né, em um parente que morreu em Cristo Jesus. Ele irá ouvir, irmãos, o soar da trombeta. Tem um outro versículo que fundamenta isso, irmãos, né, que nos dá esse apoio, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo, irmãos, 51 e o versículo 52. Aqui vos digo um mistério, Paulo falando da igreja de Coríntios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, um outro detalhe importante, não é? Não todos irão morrer, né? Muitos estarão vivos para o arrebatamento. Só que todos serão transformados, irmãos. Num abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará. Esse sinal da trombeta soar, irmãos, fará que os mortos eles ressuscitem em um corpo incorruptível. Né? Aonde estiver, está deteriorado, aonde estiver no mar, no fogo, as cinzas, haverá um grande milagre, porque será composto esse corpo, ele será transformado em um corpo incorruptível. Né? E nós que estivermos vivos aguardando, nós, irmãos, seremos transformados
né, esse corpo nosso aqui, cheio de dores, sujeito a enfermidades, cheio de problemas, ele será transformado em um corpo incorruptível, irmão, e assim será arrebatado. Então, irmãos, nesta primeira fase, né, nós chamamos fase invisível, não é? É a fase, irmãos, que o mundo, né, alguém fala, todo mundo verá. Não, verá Cristo, mas não é nesse momento. A volta de Jesus nessa primeira fase, nesse momento, nenhum olho verá, somente quem verá? Os salvos em Cristo Jesus, irmão. Esses sim terão o privilégio, né, de ver o Senhor, né, a vinda do Senhor. Todo olho o verá, mas isso acontecerá, irmãos. Esse versículo que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, em que todo olho verá, esse versículo, ele é referente à segunda fase, né? É quando o Senhor, ele desce em glória, né? É quando com a igreja, todas as nações nesse momento ali reunidas ali, as nações confederadas contra Jerusalém, né? Vamos ler isso, irmãos. Vamos ler Zacarias, né? No capítulo 14, o versículo 2 e o versículo 3. Olha só o que diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Isso aqui, irmãos, acontece na tribulação. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então esse versículo, irmãos, ele fala da volta na segunda fase, em que Jesus, ele bem lembrado pelo pastor Vinícius, que ele vem com a igreja, tá? Ele vem para livrar o povo de Israel, irmãos. Livrar, juntamente, vai pelejar contra o anticristo, vai desfazer o seu poder, né? Vai vencer o anticristo, o falso profeta, o diabo. Para quê? Para dar início ao reinado milenial, tá? Então a gente termina esse ponto falando que Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase, nenhum olho verá, somente a igreja, né? Os mortos e nós seremos transformados, eles serão ressuscitados e transformados, nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Na segunda fase, irmãos, a gente já tem, né, o episódio de todo olho verá, né? Que aí sim é quando o Senhor virá para pelejar contra o anticristo, né? Mas, irmãos, para findar esse tópico, falar sobre a grande tribulação, né? Porque aí é um outro grande dilema, é uma outra grande dúvida que muitas pessoas, muitos irmãos têm. Irmão, eu vou passar pela grande tribulação, estamos na grande tribulação. Irmãos, como é que acontece isso, irmãos? Irmãos, olha, eu preciso ter em mente, tá? Que essa doutrina da tribulação, ela se divide em três correntes. Tá? Tem os pré-tribulacionistas, que aí somos nós que acreditamos que seremos arrebatados antes da tribulação. Tem os mesotribulacionistas, que acreditam que eles vão ser arrebatados no meio da tribulação, quando der 3 anos e meio o anticristo se revelar. E tem o pós-tribulacionista, que acredita que será pós-tribulação quando o Senhor vem. Nós, irmãos, não passaremos pela tribulação, irmãos. Por quê? Vamos ler o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e o versículo 9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, esse período da tribulação, da grande tribulação, que é esse período de 7 anos, né? Em que 3 anos e meio o anticristo ele vai enganar a todos, mas na metade ele vai se rebeliar, né? Israel não vai aceitar algumas condições dele, e é quando todos se voltam contra Israel. A igreja, irmãos, ela não estará aqui, irmãos. Nós, irmãos, nós não participaremos, né, desse período de juízo divino, irmãos. Nesse momento, irmãos, a igreja do Senhor, esse período de 7 anos, ela está com o Senhor, está nas bodas do Cordeiro, né?
Esse período é o período que o anticristo, irmão, ele vem instalar, né, o seu governo mundial. Mas nós não estaremos aqui, irmãos. Por isso que devemos confiar no Senhor, porque o Senhor nos livrará, irmãos, da grande tribulação, né? Então, irmãos, existe ainda um versículo que nós encontramos, acho que 1 Tessalonicenses, se eu falar em memória, é o capítulo 1 e o versículo 10, que diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, irmãos. Então, a igreja do Senhor, irmãos, ela estará livre. Então, o que nós aprendemos desse tópico aqui, que a grande tribulação é esse período de juízo, a igreja não participará, porque nós acreditamos que seremos arrebatados antes desse início da grande tribulação. Afinal, a tribulação só inicia com o arrebatamento da igreja, é o que o relógio, né, começa a contar, aquele período das 70 semanas, a última semana, que é contagem em anos, 7 anos. Então, irmãos, nós estaremos livres de todo esse juízo, e glória a Deus por isso, irmãos. Assim devemos aguardar confiadamente a volta do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o resumo desse segundo tópico diz que a volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, somente para os santos, e a segunda, para todos os homens. Nós entramos assim no nosso terceiro e último tópico, falando dos tempos e das estações até a volta do Senhor. O primeiro subtópico falando sobre uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Nós vemos citações do termo dos tempos e das estações no livro de 1 Tessalonicenses e também registrado em Atos dos Apóstolos. Irmão Vinícius, qual é então esse conceito por trás dessa expressão? Amém. Eu vou ler aqui, irmãos, né, as duas passagens onde que fala, né, a respeito dessa questão dos tempos e estações. Primeiro é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 6 e 7, onde alguns ali perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E no verso 7 ele diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E também aqui no capítulo de número 5 da primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, ali já no primeiro versículo, Paulo diz: mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que vos escreva. Então, o conceito, né, por trás aqui desta expressão, meus irmãos, ela é voltada, direcionada à questão da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Isto nos diz, irmãos, que precisamos, né, ter podemos dizer, né, um despertamento em nós, uma vigilância, para que estejamos com as nossas vidas preparadas para este grande dia, a qual nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor há de voltar. Embora quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a ver, né, propriamente Jesus nos seus últimos momentos, nas suas últimas instruções, e também os livros, quando se direciona, correlaciona, né, com os eventos escatológicos futuros contidos na palavra de Deus, cabe a nós, irmãos, estarmos despertados, né, termos aquela consciência que nós precisamos em todo o tempo estarmos em oração, em comunhão e, sobretudo, em vigilância, porque a qualquer momento a trombeta soará e precisamos estarmos preparados, não pegos despercebidos, né? Mas estarmos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, mais uma vez, eu reforço, né, o conceito, né, por trás dessa expressão a respeito, né, dos tempos e das estações,
nos trazem, irmãos, uma noção da iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Propriamente, Jesus disse, né, que ele não sabia, né, a hora, somente Deus, somente o Pai. Mas é importante, irmãos, que nós sempre olhamos para a nação de Israel, né? A nação de Israel é o relógio. Eu estou aqui me recordando, quero só fazer aqui uma correlação com o assunto que a classe dos jovens estão estudando também nesse trimestre, que fala a respeito, né, da volta de Jesus, o plano de Deus para Israel. E ali, não sei se os irmãos ali participam, têm a oportunidade também de ter acompanhado. Ali fala a respeito que nós, como igreja, nos dias atuais, nós sempre temos que estar olhando para Israel, que Israel é o relógio, né? Jesus disse, olhar para a figueira, né? Quando ela estiver ali, naquelas características, é porque o verão está próximo. Então, irmãos, é importante, né? Embora não temos a necessidade de se preocupar, e propriamente Jesus disse aqui, Paulo falou com essa questão do tempo, mas, irmãos, cabe a nós termos aquela consciência cristã, aquela certeza, aquela preparação, aquela vigilância com relação à volta do Senhor, para que nós não venhamos ser pegos, né, despercebidos, despreparados e ficarmos aqui para participar da ira futura, da grande tribulação e também estar nas mãos aí do governo do anticristo. Não é isso, não é o desejo de Deus, né, para a igreja. Amém? Amém. Irmãos, o nosso segundo subtópico fala sobre uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Então, na continuação do nosso estudo de hoje, irmão Wagner, qual é a relação, né, do Pentecostes e do derramamento do Espírito com os últimos dias? Bom, Igor e irmãos, nós precisamos estar muito atento além desses fatores que aqui já foram falados, comentados, olhar para as estações, olharmos para Israel, mas também precisamos, irmãos, olhar para essa dimensão espiritual, ou seja, eu acredito, irmãos, pela palavra de Deus, de que antes do arrebatamento da igreja haverá um grande avivamento, porque essa linguagem os irmãos conhecem, né? Uma efusão do Espírito Santo. É bem verdade que nós passamos momentos difíceis, né? Em alguns lugares, momento até de decadência, em alguns continentes, decadência espiritual, mas nós acreditamos, irmãos, que essa questão de nós olharmos para a manifestação do Espírito Santo é um sinal, tá, que deve ser muito bem observado por nós como prenúncio da volta de Jesus, tá? A gente, lendo o Atos dos Apóstolos, né, nós vimos lá no versículo 4, quando o Senhor, ele aqui falando, determinou-lhe, né, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa. Aí ele diz ainda, o Senhor Jesus, porque na verdade João batizou com água, mas vocês receberão o Espírito Santo não muito depois desses dias, né? E depois as pessoas ficaram perguntando do tempo, foi que o pastor Vinícius começou a comentar. A igreja ali, as pessoas que estavam reunidas, começaram a questionar quando isso iria acontecer. Ele falou, não pertence saber isso, o tempo que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas o Senhor Jesus advertiu, mas vocês, olhem, observem, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas em todos os lugares e até o confim da terra, demonstrando, irmãos, mais uma vez, que a manifestação do Espírito Santo na igreja do Senhor, nos últimos dias, será marcante como um anúncio de que o Senhor Jesus virá. Porque a gente vê que houve essa orientação de Jesus para buscar a promessa, para ficar lá, orientou que eles iriam receber,
E aí apenas no versículo 11 que nós encontramos os varões galileus, né, que estavam olhando para o céu, quando Jesus foi assunto ao céu, e eles ali dizem, dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu ouviste ir. E eles questionaram, por que vocês estão olhando? Esse Jesus que está subindo, ele vai voltar, né? Você vai ver da mesma forma que você está vendo subir, você verá ele descendo. Mas antes disso, houve algumas ordenanças, né? Que eles se preocupassem em esperar a promessa do Pai, que eles iriam receber a promessa do Espírito Santo, que eles iriam testemunhar com poder em vários lugares, até os confins da terra. Então, irmãos, nós não podemos, se isentar, mas não podemos também, irmão, por conta da frieza espiritual que em alguns lugares está realmente sendo notado, de que Jesus não está às portas. Pelo contrário, nós lemos alguns versículos que digam, olha, vigiai, porque a volta de Jesus virá como um ladrão. E nós precisamos ser daquele grupo, irmão, das 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo, com as suas candeias ali, acesas, mas também com reservas. A volta do noivo, irmãos, ela vai levar um povo que não apenas, irmãos, está com a sua candeia acesa, mas que está com a sua reserva. Porque a reserva nesses últimos tempos, irmão, elas serão utilizadas, será de muita utilidade. Lá, irmãos, no livro de Joel, e aí eu vou terminar a minha fala neste tópico, Lá, eu acho que o autor ele queria enfatizar Joel capítulo 2, não apenas o versículo 30, mas os versículos 28 em diante, que diz, e há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aconteceu no dia do Pentecoste. E vossos filhos e filhas profetizarão. E aí que eu tenho que entender que o que aconteceu no Pentecoste não aconteceu, irmãos, apenas para aquele dia. Foi apenas um marco inaugural. Ou seja, profetizar sobre filhos, sobre filhas, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, também os servos, sobre a serva naqueles dias derramarei do meu espírito, vou mostrar prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. Irmãos, aqui, irmãos, são sinais que apontam e demonstram a volta, irmãos, de Jesus Cristo. Isso acontecerá até que Jesus volte. E um detalhe, irmãos, isso acontecerá com maior incidência nos últimos momentos do arrebatamento da igreja. Amém. Amém. E nós entramos no nosso terceiro e último subtópico, falando sobre o Espírito e porvir, os temas da nossa pregação. Então, para nós encerrarmos o estudo de hoje, a lição dessa semana nos ajudou, irmãos, de certa forma, a priorizar a esperança cristã em nossa caminhada com Cristo. Irmão Vinícius, nós que somos declaradamente pentecostais, nós temos que ter nas nossas pregações essa promessa do batismo com o Espírito Santo e a bendita esperança da volta de Cristo? Com certeza, Nós não podemos de maneira alguma ser negligentes nessa parte aí da pregação da volta de Cristo Jesus, como também dessa questão do batismo com o Espírito Santo, porque, meus irmãos, é bem notório a nós a forma de como que a igreja iniciou, a igreja primitiva, a igreja ela foi marcada por essa grande promessa que aconteceu, quando nós lemos ali o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos então esse derramamento do Espírito Santo, as pessoas ali sendo revestidas com essa virtude, com este poder. E é triste muitas vezes nós ouvirmos e vermos que há alguns que falam que esses dons foram até o apóstolo e não permanece mais. E não é bem assim, E Jesus, ele nos deixou
o Espírito Santo. Ele fala, né, olha, não vos deixareis órfãos, eis que eu vos enviarei um outro Consolador. E isso Jesus estava já se referindo também a este momento que a igreja foi marcada, né, o início da igreja. É só para a gente assim compreendermos também, nesse sentido, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 2, ele vai nos dizer, irmãos, a partir do versículo 27, ele fala assim: e a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E aí ele fala: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, é bem verdade, irmãos, que há uma necessidade que a igreja ela seja revestida deste poder, dessa unção do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, como aqui o nosso irmão, ele comentou que há uma necessidade, né, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós, né, essa virtude, este poder em nós, nos conduz, né, nos fortalece, nos deixa preparado para a volta gloriosa de Cristo Jesus. Então, nós precisamos, nós não podemos de maneira alguma, né, nas pregações, nos ensinos, deixar de falar de Jesus Cristo, deixar de falar que Jesus Cristo continua salvando, que Jesus Cristo continua curando, que Jesus Cristo continua batizando com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. É bem verdade, irmãos, que às vezes nós conversamos com alguns irmãos que às vezes falam assim, saudosistas, né? Que muitos tempos passados se via mais batismo no Espírito Santo, né? O que está acontecendo? Por que está havendo tanto essa resistência? Aí fica, né, uma pergunta, né? Fica aquele ponto de interrogação a nós. Como igreja, né, estamos ensinando a busca, né, a buscar, né, ter esse objetivo? Estamos realmente pregando, anunciando Cristo como Salvador ressurreto e que em breve vai voltar, vai arrebatar os seus santos, né? Então, meus amados irmãos, e é importante, nós precisamos, né, sempre passar isso para a igreja, estimular uns aos outros, né, nessa comunhão, nessa busca, né, da virtude do poder do Espírito Santo, porque Jesus Cristo, ele é o batizador e ele continua batizando com o Espírito Santo. Então, propriamente, irmãos, né, irmão Igor, diante da pergunta do irmão, nós temos sim que pregar, nós temos que falar que Jesus Cristo, ele batiza com o Espírito Santo, que os dons estão a dispor da igreja, né? À disposição da igreja. Eu recordo aqui agora que propriamente Paulo diz à igreja de Corinto, lá no capítulo 12 da primeira carta: irmãos, não quero que vós sejais ignorantes a respeito disso. É preciso buscar com excelência, né, os dons, que eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Versículo 31, ali daquele capítulo 12. Então, irmãos, o irmão que ainda não recebeu essa promessa, né, tenha como objetivo, né, peça a Deus, peça: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, né? E, irmão, não precisa ser um dia de festividade, né? Não precisa ser um dia de congresso, não, irmãos, né? Não tem data, não tem não. Ter fé, é buscar e Deus vai te revestir. A gente vê tantos testemunhos de irmãos que foram batizados, né? Não foi só na igreja. Eu fui no culto de vigília. Eu estava no meu lar orando e de repente
eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, são coisas assim maravilhosas. Se eu for falar aqui a forma que quando eu recebi, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi assim, cada um de nós temos uma experiência à forma, irmãos. E eu quero aqui reforçar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo ainda. Jesus Cristo realiza isso no meio da igreja. E a nossa pregação, ela precisa ser essa pregação contínua. Que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus salva e que Jesus breve voltará e buscará a sua igreja, a arrebatará para estar com ele nas bodas. Amém. Amém. Glórias a Deus. O resumo do nosso terceiro tópico diz que a mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir. A conclusão da nossa lição, irmãos, diz que a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Então, se há algo, irmãos, que essa lição ressalta no nosso coração, é esse ardente desejo, de encontrarmos o nosso Senhor e de nos prepararmos, usarmos essas ferramentas e joias que Deus nos deixou, até a sua volta, o Espírito Santo, a nossa comunhão, a congregarmos, a falarmos do seu amor, para juntos aguardarmos a volta do Senhor. Lembrando, irmãos, que a nossa programação segue-se normalmente, online para os nossos cultos. Então nós temos cultos transmitidos toda terça, quinta e também aos domingos nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós temos também toda quinta-feira, 6:45, o nosso culto Momentos com Cristo, ali na TVM, no canal 14.1. E eu quero, irmãos, nesse momento, fazer um agradecimento, em especial a todos os irmãos e irmãs que acompanharam desde o início do nosso trabalho a nossa escola bíblica online neste formato, Os irmãos que se dedicaram, cada comentarista, cada editor. Hoje, encerrando o nosso trimestre, nós encerramos também esse ciclo de gravações nesse formato da Escola Bíblica Dominical. Gratos ao Senhor, foram quase 100 aulas gravadas, mais de 1 ano e meio de gravações, e nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou, pela capacidade que Ele deu a cada um de nós que compomos a equipe da Escola Bíblica Dominical, e em especial o nosso pastor Benjamin e a irmã Célia, que deram aí todo o apoio e suporte à nossa igreja, preparando os espaços, cuidando da infraestrutura. Nosso irmão Igor Bianchini também, que está por detrás das câmeras, irmãos, como nosso câmera, editor, diretor, fazendo todo o trabalho aí no recuo da nossa escola. Então que Deus abençoe a vida do irmão Igor Bianchini também e de todos os irmãos. Parabenizo os irmãos que foram comentaristas, na pessoa do irmão Wagner e do irmão Vinícius, que estão aqui hoje, encerrando as nossas gravações. São grandes instrumentos de Deus esses irmãos que comentaram, foram nossos professores, nos ensinaram nesses mais de 1 ano e meio, mais quase 100 aulas gravadas da Escola Bíblica Dominical. E, logicamente, irmãos, nenhum trabalho tem sucesso se não houver quem o assista, quem participe conosco, Então, aos irmãos e irmãs que acompanharam todos esses meses da nossa Escola Bíblica, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E fica aqui um convite que nós falamos lá na primeira aula que nós gravamos, que a aula online não substituiria nunca a nossa aula presencial, Então, se você acompanhou até hoje a nossa escola online, fica esse convite para você, irmão. Venha para uma das nossas igrejas, no nosso campo, participar de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Com certeza, irmãos, é imprescindível para nós, para a nossa fé, de forma presencial, estarmos na nossa igreja, em comunhão com os irmãos, aprendendo a palavra de Deus, e você também não pode ficar fora disso. Venha para uma das nossas igrejas, nossa sede, uma das nossas congregações, cooperar conosco de forma presencial na nossa amada Escola Bíblica Dominical. Para encerrarmos, quero convidar o irmão presbítero Wagner para encerrar orando ao Senhor por todos os irmãos que acompanharam as nossas aulas. Às vezes tem algum irmão que fez aniversário essa semana, algum irmão que tem um pedido de oração. Sinta-se, irmão, alcançado por essa oração. O nosso irmão Wagner. Vamos
fazer essa oração, irmãos, encerrando o trimestre, né? Encerrando o ano também, né? E vamos orar para que Deus continue abençoando a todos os irmãos, os envolvidos, como já foi aqui falado. E você também, irmãos, que está no seu lar, que esteve conosco, né? Aprendendo, né, a palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelo esse encerramento de trimestre, Senhor, esse encerramento do ano de 2021 aqui na Escola Bíblica Online, Pai. Que tu possa abençoar, Senhor, a cada vida, a cada aluno, a cada um, Senhor, que em algum lugar desse país, Senhor, ou até mesmo fora, pôde participar, Senhor, pôde aprender os ensinamentos. Pedimos pela vida, Senhor, de cada irmão, o irmão Igor, Senhor, o nosso apresentador, o nosso irmão Igor, que ficou na parte total de administração e direção dessa escola, a irmã Célia, o pastor Benjamin, a todos os irmãos, professores. Ó Deus, como tu foi tão esplêndido, Senhor, como tu derramaste sabedoria sobre cada um de nós, como isso foi tão valioso no momento em que nós não tínhamos, Senhor, como obter recursos de aprendizagem. Oh Deus, continua abençoando, continua dando vitória, continua abençoando aquele irmão que ainda nessa manhã precisa da tua ajuda, de um milagre, precisa, Senhor, de uma bênção, de uma palavra transformadora, que eles tenham sido alcançados, Senhor, e venham ser alcançados pela tua palavra. Meu Pai, nós te agradecemos por tu ter nos permitido neste ciclo, Senhor, estarmos aqui sendo como fiéis, Senhor, servos, atendendo ao teu chamado e aquilo a que tu nos capacitou. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Pai, por cada momento aqui vivenciado, por tudo que tu nos proporcionaste, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Você tem um domingo abençoado. Nós nos vemos de forma presencial nas nossas igrejas, na Escola Bíblica Dominical, que sempre será, irmãos, a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.